Olá, queridas participantes da nossa disciplina de Gênero, Espaços de Poder e Liderança. Venho compartilhar com vocês orientações sobre as atividades extra-classe que vamos realizar como complemento das aulas 3 e 4, nossas aulas do último dia 12, sexta-feira passada. Essas atividades, que são duas, foram pensadas para complementar nossos encontros e proporcionar experiências enriquecedoras. Vamos juntas explorar a participação histórica das mulheres, entendendo como podemos aplicar esses aprendizados para fortalecer nossa liderança de uma maneira geral, né, na gestão, no nosso trabalho cotidiano. Enfim, sobre o que conversamos também na vida de uma forma geral, no nosso último encontro. Eu já havia antecipado informações gerais sobre estas duas atividades extraclasse, mas faltaram detalhes, e eu até disse que iria enviar posteriormente. Para não escrever um texto mais longo, eu preferi enviar esse detalhamento por meio deste vídeo, que fica muito mais rápido, e aí eu não adio por mais dias dessa semana o envio dessas informações. E eu intitulei este vídeo de Diálogos de Gênero, Mulheres na História e na Política, porque assim abrange os temas dessas duas aulas, 2 e 3. Bem, então, nós, enquanto mulheres, temos uma história muito rica e multifacetada de lutas, de conquistas, tanto nos espaços públicos quanto privados. Desde os tempos antigos até hoje, a participação feminina tem moldado e transformado a sociedade de maneiras profundas e impactantes. Assim, nosso objetivo, como eu disse no nosso encontro sexta passada, é refletir sobre essa trajetória, reconhecendo as barreiras que foram superadas por muitas mulheres na história, assim como as que ainda temos, né, por derrubar, por enfrentar. Então, ao longo do século XIX, como mencionamos à tarde, sexta-feira, as mulheres se juntaram a numerosos movimentos que lutavam por direitos trabalhistas, sufrágio, abolição, educação universal, reformas nos cuidados de saúde. E esses movimentos de reforma levariam à promulgação de leis que consagrariam direitos iguais nas constituições, né, ao redor do mundo, dos países ao redor do mundo. Então, a discriminação contra mulheres ela tem raízes profundas e históricas, mas o reconhecimento das contribuições das mulheres e a implementação de políticas de equidade estão começando a mudar essa realidade para nós, né, mulheres contemporâneas. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma verdadeira igualdade de gênero, tanto no trabalho, quanto na ciência, quanto na política. Então, as mulheres elas podem contribuir plenamente e serem reconhecidas por seus méritos sem enfrentarem barreiras adicionais devido ao seu gênero. Podem, mas não é o que acontece. Nós sempre estamos lutando por nossos direitos, mesmo em pleno século XXI. Então, a gente sabe que a separação entre o trabalho produtivo, direcionado aos homens, e o trabalho reprodutivo, atribuído às mulheres, tem origens históricas no processo de industrialização, né, da nossa sociedade, e do final do século XIX até meados do século XX,
Os discursos, né, políticos da época delineavam homens e mulheres, né, de forma bem distinta, atribuindo aos homens características como inteligência, razão, habilidade de decisão, enquanto as mulheres eram destacadas por qualidades relacionadas à sensibilidade, aos sentimentos, ao cuidado com a família. E essas descrições reforçavam a divisão de espaços específicos para cada sexo, com os homens dominando o espaço público e produtivo e as mulheres o espaço privado e reprodutivo, encarregadas, como antecipei, do cuidado familiar. Só para terminar esse preâmbulo, as pessoas olham para as mulheres de uma forma geral, mesmo atualmente, e veem todos os obstáculos, mas em vez de barreiras, né, para um significativo contingente delas, os obstáculos representaram desafios. Então, já entrando no contexto das nossas atividades que eu vou descrever, que mulheres tiveram impacto fundamental na história mundial e do Brasil? Na perspectiva de vocês, quais foram ou são as mulheres mais influentes e importantes da história? Tanto mulheres célebres quanto as menos conhecidas, que acabaram mudando a vida, mudando o mundo, de uma forma geral, para toda a sociedade. Então, que mulheres fizeram história? E que mulheres foram invisibilizadas na história, ainda que tenham contribuído significativamente para a sua área de atuação ou tiveram seu mérito transferido para homens, né, mesmo em pleno século XX. Então, na ciência, eu tenho assim, de memória, algumas, né? Então, a gente vai buscar essas mulheres, né, que fizeram história ou que não foram lembradas pela história, foram invisibilizadas, e quem recebeu o mérito foram homens, seus contemporâneos. Podemos escolher a área que nos pareça mais próxima de nós, né? Pode ser da área do direito, da área social, da área da saúde, das ciências, de uma forma geral. Então, vocês escolhem o contexto, né, em termos de área do conhecimento. Como eu mencionei na nossa reunião, vocês vão escolher, pelo menos em relação eu vou chamar de tarefa, né, embora não seja um termo assim muito agradável, porque tarefa a gente sempre pensa em muito trabalho. Vou chamar de tarefa mais pelo uso que é feito até no SIGA. No SIGA aparece como tarefa. Então, vocês vão escolher entre as alternativas propostas, no caso da aula 2, e no caso da aula 3, já tem uma proposta para todas, aí não há mais assim, alternativas a escolher. Então, esta atividade é enviada por escrito, né? Vocês vão enviar por escrito a primeira, e eu vou aqui passar aqui o slide, por isso que eu coloquei os slides, foi justamente para... Então, aqui a aula 2, que foi participação histórica das mulheres nos espaços públicos e privados, um tema muito bem colocado pela professora Josilene. E em relação a essa aula 2, veja que havia várias atividades, né? Então, nós conseguimos cobrir apenas uma pequena parte. Então, essas outras atividades, que foram 4, elas
vão ficar aqui para vocês escolherem entre essas 4 qual a que vocês vão usar, né, como dinâmica e temática para a tarefa 1. Então, a tarefa 1, vocês vão, ou atividade 1, vocês vão enviar por escrito, por meio, né, do ícone tarefa, que eu vou abrir no Siga A. Então, entre as propostas que já foram apresentadas a vocês, porque eu enviei o arquivo, né, com os slides, e nos slides já estavam apresentados essas atividades, e que eu enviei tanto por meio de arquivos na sala de aula virtual, né, o arquivo que a gente colocou como, digamos assim, antecipadamente, né? Enviei um arquivo em PDF antecipadamente para informar quais as atividades que teríamos. E depois eu enviei os arquivos nos slides, né? 2 arquivos, um para cada aula, e lá estavam as atividades. E na aula 1, entre aquelas atividades, entre as 4, vocês vão escolher uma delas. Então, vocês podem escolher esta primeira, que eu intitulei de Mulheres que Fizeram História. Essa aqui, se vocês optarem por uma atividade em grupo. Então, tem 2 atividades em grupo e tem 2 individuais. Como eu disse, nós temos estilos de aprendizagem e de trabalho diferentes, né? Embora a tendência seja mais a busca por um aprendizado colaborativo. Mas coloquei como opções, como alternativas, porque quem quiser fazer o trabalho individual e também por alguma contingência, né? Às vezes fica difícil uma reunião com todas as 5, né, que ficarem em um determinado grupo. Então, tem a opção de fazerem um trabalho individual. Este tema aqui é um tema para uma atividade em grupo. Então, grupos de até 5 colegas, e vocês vão indicar uma ou mais, se quiserem falar sobre 2 mulheres, 3, né? Acima de 3 é que vai ficar muito conteúdo, e aí esse conteúdo acaba extrapolando, né, tanto o nosso tempo, que é curto, quanto o trabalho vai ficar muito extenso, né? Então, até 3, você pode falar, não, eu resolvi falar sobre, aqui eu coloquei, né, como exemplos, e eu pensei nessas mulheres, quando eu elaborei essa atividade, eu pensei nessas 2 mulheres, né? Uma brasileira, Nice da Silveira, que foi um ícone, né? É um ícone da área da saúde, e principalmente saúde mental. E aqui é Charlotte Gilman, que eu mencionei, né, na nossa conversa na sexta passada. Então, eu pensei nessas 2. Né? Mas eu poderia também fazer o trabalho só sobre Nice da Silveira. Então, qualquer época, pode ser a época contemporânea, pode ser na antiguidade, também houve mulheres à frente do seu tempo na antiguidade, embora haja poucos dados sobre essas mulheres. Né? Na Idade Média, aí a gente tem vários exemplos, mesmo na Idade Média. Idade Moderna e Idade Contemporânea, e na Idade Contemporânea pode ser tanto na época da Revolução Industrial, como agora na nossa era, né, chamada Era da Informação. Então, podem ser contemporâneas nossas também. Podem ser pessoas que têm destaque atualmente. Então, sem mais delongas, né? Então, vamos ver aqui adiante. Então, qual é o objetivo? Como vou colocar o cursor aqui, onde está o que fazer. O que fazer é destacar mulheres historicamente notáveis e eventos relacionados à participação feminina.
que envolvam essas mulheres. Eu falei mulheres porque vocês podem escolher uma, duas, três, ou então apenas um. Então, vocês decidem. Então, aqui coloquei que cada grupo apresentará um mapa mental, incluindo 3 mulheres e seu legado. Então, eu coloquei aqui 3 mulheres, mas depois eu mesmo fui escrever um trabalho sobre Charlotte Gilman. Eu estou escrevendo um trabalho sobre Charlotte Gilman e vi que 3 acaba ficando muito extenso. Então, pode ser apenas uma das mulheres que, assim, há mulheres, né, com tanta grandiosidade, que lutaram tanto, né, pela igualdade, que um trabalho só, assim, já é bastante denso. Né? Então, aqui eu coloquei 3, porque foi um trabalho que essa atividade nós programamos para a sala de aula, né, para a nossa reunião. Mas aí vocês leiam aqui, incluindo 3, né? Então, até 3, certo? De 1 a 3 mulheres e o seu legado. Bem, então vamos seguir aqui e essa outra opção, então não é que vocês vão fazer essas 4 atividades no contexto, né, da temática da aula 2. Vocês vão escolher. Então, eu sugeri 2 atividades que seriam em grupo e 2 se alguém precisar fazer essa atividade individualmente. Outra atividade em grupo: mulheres invisibilizadas na história. Então, você também abordando mulheres que deixaram um legado importante ou estão construindo um legado atualmente, e cujas contribuições foram esquecidas na história. É por isso que chamamos mulheres invisibilizadas, né, em relação ao seu legado. Então, essa primeira atividade, essa primeira proposta é de mulheres que se destacaram e hoje elas são reconhecidas e foram também muitas vezes reconhecidas, podem ter sido ou não reconhecidas no seu tempo, mas a história fez jus ao seu legado. E aqui nessa outra atividade é mulheres que foram invisibilizadas. Muitas vezes são mulheres que tiveram o seu trabalho atribuído aos homens, seus contemporâneos. Então, é importante que a gente veja a diferença entre essas 2 atividades. Uma são mulheres que são célebres, né? Por exemplo, Simone de Beauvoir, por exemplo, mulheres reconhecidas, Marie Curie, por exemplo. Então, são mulheres que elas foram aclamadas pela história, são aclamadas pela história. Mas há muitas mulheres que foram invisibilizadas. Então, eu enviei para vocês um texto bem breve, e eu enviei na própria sexta-feira, de uma cientista política que escreveu sobre essas mulheres invisibilizadas. A vida toda dela, que ela fez, a pós-graduação dela foi em História da Ciência, e ela falou sobre essas mulheres, grandes mulheres invisibilizadas na história. Né? Então, eu coloquei um texto bem curto, que é Margaret Rossiter, do século XX, e eu coloquei esse texto para vocês verem que há mulheres que estudaram apropriadamente esses muitos e muitos casos de mulheres que não receberam, né, o reconhecimento, nem posteriormente na história, de seu trabalho, que mudou a vida das pessoas de uma forma geral, que, digamos, de alguma forma transformou o mundo, certo? Nós, enquanto mulheres, temos uma história rica, né, multifacetada de lutas e de conquistas, tanto nos espaços públicos quanto privados.
a gente sabe que muitas vezes, ao ser restrita ao espaço público, ao espaço privado, a mulher muitas vezes ela acaba sendo minorizada, ela acaba sendo relegada e não reconhecida. Né? Então, vamos agora, então, a discussão nesse caso vai nessa outra proposta aqui. Essa tarefa terá também tanto destacar informações por meio de pesquisa, quanto também discutir por que essas mulheres foram historicamente ignoradas. Então, seguindo, a terceira proposta é esta daqui, que nós até começamos, né, acho que foi à tarde, né, pela manhã não, mas à tarde a gente falou, discutiu sobre isso também, e eu intitulei aqui Minha Voz, Minha História, e aí seria uma atividade individual. Então, vocês vão compartilhar uma experiência pessoal ou profissional, ou a história de uma mulher que impactou positivamente a sua vida pessoal, sua vida privada, e ou, né, profissional, sua vida pública. Então, vamos, né? Eu digo vocês, mas vocês vão escrever e depois eu enviarei o feedback e participarei, né, desta discussão, embora esse trabalho aqui não vá ser apresentado oralmente. O outro sim. Este não, mas aí eu vou ler e vou enviar o feedback. Então, assim, por isso que eu digo, vamos refletir, né, como essas narrativas individuais contribuem para uma compreensão mais rica, mais, digamos assim, mais engrandecedora, né? Engrandecedora no sentido da publicização, né? De ser em um espaço público, da participação feminina nos espaços públicos. E mesmo que você fale no privado, mas assim, que ela tenha alguma repercussão, né, na vida pública. E mesmo que ela tenha tido uma vida, digamos assim, que ela ficou restrita ao plano privado, ao espaço privado, mas que ela teve uma influência importante sobre a sua própria vida, suas buscas na carreira, nos estudos, no trabalho, enfim, na sua própria vida. Como foram as participações muito ricas que vocês trouxeram, né, nas nossas discussões, falando de uma pessoa do espaço privado que tiveram influência na vida de vocês. E foram geralmente pessoas do espaço privado, por isso que agora eu estou enfocando mais, né, mulheres do espaço público. Bem, então, vamos passar aqui à frente. E a última proposta para a atividade 1 também é em grupo, né? Então só há uma atividade que ficou como atividade individual, que foi essa, né, que também nós já falamos sobre isso no nosso encontro, que é o que fazer para promover a igualdade de gênero. Então, nesse caso, em grupo, vocês vão compartilhar, aqui eu coloquei uma, né, mas na verdade é compartilhar ações, vocês vão indicar ações específicas que podem ser realizadas para promover a igualdade de gênero em seu ambiente de trabalho ou seu ambiente profissional. E vocês finalizam com uma reflexão sobre a importância da participação ativa e liderança das mulheres na promoção de mudanças significativas no mundo. Então, entre essas 4 tarefas, vocês vão escolher uma. Uma proposta é para uma atividade individual, porque aí é uma continuidade da nossa atividade no dia 12, em que
vocês falaram de uma pessoa que influenciou decisivamente o futuro de vocês, né? E geralmente era uma pessoa da nossa da ancestralidade, que eu acabei falando também, né? Da minha. Então, vejam, essas mulheres elas podem ter desenvolvido estratégias, marchado em manifestações, comparecido a reuniões de massa, escrever, podem ter escrito ensaios, né? Eu falei também, mencionei Nísia Floresta, né? Que teve um papel importantíssimo no movimento das mulheres, né? No final do século XIX e início do século XX. Mulheres que escreveram críticas contundentes às estruturas sociais, mulheres que organizaram boicotes, principalmente no século XX, e mulheres que arriscaram suas vidas também na luta pela igualdade e movimentos pelos direitos civis, né, em todo o mundo e no Brasil. E muitas vezes a participação das mulheres cruzou linhas raciais, étnico-raciais. Né? Então, estou lembrando agora das nossas discussões presenciais, em que nós também acabamos, né, fazendo, digamos assim, cruzando essa questão, né, só de mulheres, de gênero, né, e passando para também linhas, né, raciais e étnicas. Então, porque na narrativa tradicional, né, as mulheres, nos movimentos pelos direitos civis e outros movimentos por justiça social, elas foram e têm sido reduzidas a apenas alguns indivíduos que são, digamos, indivíduos icônicos, né? Mas muitas outras estão hoje ainda lidando, né? Somos anônimas e em busca do empoderamento, né? Que é um conceito que surgiu no século XIX e se consolidou como um movimento político, social, filosófico, né? Para promover a força da mulher, que tem como principal característica a luta pela igualdade de gênero e, por consequência, na maior participação, né, nossa na sociedade. Então, bem, aqui é a primeira tarefa. Então, vocês escolhem uma de cada dessas 4, tá? Sendo que uma pode ser a continuidade das nossas atividades presenciais, como eu disse, porque houve alguns problemas, né, particulares e até de trabalho, e não houve possibilidade de algumas de vocês comparecerem, né? Bem, então vamos para a segunda atividade, que vamos chamar de tarefa, né? Que é referente aqui à aula 3. Vocês estão vendo aqui, aula 3, participação política das mulheres no Brasil. Então, eu acredito que essa temática ela ficou ainda restrita, né, na nossa discussão. Então, nós vamos, nessa segunda tarefa, vocês não vão precisar apresentar um texto escrito, como na tarefa da aula 2, mas vocês vão apresentar em grupo na próxima aula, parece-me que é no dia 9 de agosto. Então, nós vamos, pela manhã, a gente vai falar sobre liderança, e à tarde vocês vão apresentar em grupos esse trabalho, tá? Para a outra tarefa associada à aula 3, a atividade será em grupo, mas o subtema a ser desenvolvido será escolhido entre 4 opções, né, que estão apresentadas aqui. Aqui está. Então, vocês vão pesquisar, apresentar e vamos discutir essa atividade, em que cada grupo terá um subtema. Cada grupo tem um subtema que vai desenvolver e estão aqui apresentados, né, grupo 1, grupo 2, 3 e 4. Então, o primeiro grupo
vai falar sobre história da participação política das mulheres no Brasil. O 2, barreiras e desafios enfrentados por mulheres na política brasileira. 3, exemplos de mulheres líderes na política brasileira, que podem ser também de outra época e pode ser mulheres contemporâneas. E o grupo 4, políticas e programas de incentivo à participação política feminina. Portanto, serão 2 tarefas. A primeira, como eu disse, escolhida entre aquelas 4 atividades propostas no tópico de participação histórica das mulheres nos espaços públicos e privados. Vocês vão entregar sob a forma escrita e eu vou colocar a tarefa com o prazo até o dia 30 de julho, e enquanto que a segunda tarefa será decorrente do tópico da aula 3, participação política das mulheres no Brasil, que eu mencionei agora por último, né, com esses 4 temas, um para cada grupo. E vocês não precisam escrever e enviar um arquivo escrito, como na atividade da aula 2, mas vocês vão apresentar oralmente, né, cada grupo vai apresentar o seu tema no nosso encontro do dia 9 de agosto, e no turno da tarde. No turno da manhã, como eu disse, do dia 9 de agosto, vamos discutir o tema liderança. Tá? Então, só agora os detalhes. Cada apresentação oral, a parte expositiva pelo grupo, deverá durar de 5 a 20 minutos. É por isso que eu falei antes, quer dizer, se fôssemos falar de 2 mulheres, já o tempo ficaria curto. Então, mas pode-se sintetizar, né? A gente acaba desenvolvendo nossa habilidade de síntese. E aí, com a discussão envolvendo toda a turma, estou falando dessa tarefa aqui, tarefa da aula 2, e versando a discussão, né, versando sobre o que tiver sido apresentado na exposição. Então, aí depois das exposições, a gente discute, e isso pode durar, né, de 30 minutos a 60 minutos. Isso é muito imprevisível a gente dizer, a discussão vai durar 30 minutos ou vai durar 40. Então, contamos com a participação de todas vocês, né? Dúvidas sobre as atividades que eu descrevi, que eu acho que eu tentei sintetizar e ser mais rápida, né, nessa explicação sobre essas tarefas, mas acabei que eu acho que já tenho mais ou menos uns 30 minutos já de vídeo, então não ficou mais fácil, parece que ficou mais extenso, não é isso? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar por e-mail ou então por meio da Brenda, né? Eu acho que eu fiz uma pequena confusão, né? Brena, certo? E depois vocês vão me dizer. E terei todo o prazer em responder, né, às dúvidas que surgirem, tá? A tarefa 1 até o dia 30, tarefa 2, que vai ser apresentada até o dia 9 de agosto, quando vocês irão apresentar. Então, abraços fraternos, até breve. E estou à disposição para esclarecer algum aspecto que não tenha ficado claro aqui nessa explicação, né? E espero que eu tenha elucidado essas dúvidas. Mas se não aconteceu, por favor, enviem as dúvidas, tanto por e-mail, como por meio do WhatsApp também, não é? A Brena tem o meu número, tá? Do WhatsApp. Então, até a próxima, e estou ansiosa para a nossa próxima reunião no dia 9 de agosto. Até lá, então.